Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vascão. A gente vai falar aqui de jogadores que estão no Vasco, que vem tendo poucas oportunidades aí com o técnico Ramon Dias. Será que eles merecem novas oportunidades? Será que eles merecem mais minutos em campo? Vamos falar do Orejano, né, que sequer vem entrando aí no segundo tempo, né, no jogo passado nem entrou em campo. Vamos falar também de outros nomes, reforço que o Vasco contratou, que sequer estreou ainda com a nossa camisa. Também vamos falar de dois jogadores que vão fazer treinamentos aí intensivos para recuperar o ritmo de jogo, para poder ajudar o Vasco aí nas próximas rodadas. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as novidades e atualizações do Vascão. Bom, pessoal, de acordo com sites especializados, as chances de rebaixamento do Vasco variam entre 63% a 71%. De acordo com sites especializados, chance de gol, o Vasco tem cerca de 71,8% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão e apenas 2% de chance de disputar a Copa Sul-Americana. E também, de acordo com os cálculos, chance zero de título, lógico, e também chance zero de Libertadores. De acordo com o espião estatístico do Globoesporte.com, as chances do Vasco de rebaixamento são de 63% de Sul-Americana. Não foi feito o cálculo de Libertadores, 0%, e de título também 0%. A Infobola trouxe informações que o Vasco tem 70% de chance de ser rebaixado, não calculou aí a Sul-Americana, 0% de Libertadores e 0% de título. De acordo aí com as probabilidades no futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco tem cerca de 69,6% de chance de rebaixamento, 5,8% de chance de Sul-Americana e 0,11% de chance de Libertadores, né? Ou seja, a pré-Libertadores. Título, 0%, não tem chance alguma, né? A situação do Vasco é a seguinte, né? Estamos na 18ª colocação, com 17 pontos conquistados, com um jogo a menos ainda, né? Tem que enfrentar o América Mineiro, que tá reagindo na competição, já está aí começando a vencer os seus jogos, venceu um confronto direto contra o Santos, com autoridade. O América amassou o Santos, poderia ter feito até mais de 2 gols. E o time cresceu bastante, né? O Vasco vai jogar fora de casa no Independência contra o América e só a vitória interessa nesse jogo para o Vasco encostar no 16º colocado hoje, que é o Bahia, com 22 pontos. Mas antes do jogo contra o América, ainda vamos ter o clássico contra o Fluminense, né? Um adversário duro, pesado, que está na semifinal da Libertadores. Não é porque é rival que eu vou falar aqui de menosprezar o futebol do Fluminense. O Fluminense hoje é um time mais qualificado que o Vasco, mas como diz o outro, clássico é clássico e logicamente a gente vai torcer pela vitória do Vascão para que o Vasco consiga vencer esse jogo, né? Só a vitória interessa para o Vasco para sair dessa situação. Não tem mais como negociar resultado. Vi uma galera infeliz com o empate contra o Bahia na circunstância do jogo, de estar perdendo, valeu por esse ponto, né? Mas quando você olha a tabela, foi um empate horroroso, terrível pro Vasco. Só a vitória interessava naquele jogo. Os jogadores entraram muito displicentes e acabou empatando a partida que era para ter a obrigação de vencer, para sair o quanto antes dessa zona do rebaixamento. O campeonato é um campeonato pesado, vamos pegar pedreiras ainda pela frente, muito time bom e com certeza o Vasco tem que abrir o olho, cara. A situação é complicada, 17 pontos, é uma pontuação muito baixa para um time que precisa sair da zona do rebaixamento. Tomara que o Vasco consiga se livrar, a gente espera que o Vasco não caia, assim como falou o técnico Ramon Dias. A expectativa é que o Vasco volte a jogar bem, já que vamos ter aí praticamente 2 semanas de pausa no Campeonato Brasileiro devido aí à data FIFA. Vai começar as eliminatórias e o Vasco vai ter tempo aí para trabalhar, para corrigir os erros, os jogadores pegarem mais ritmo de jogo. Casos aí, por exemplo, do Payet e também do Rossi. Esses dois jogadores começarão a fazer trabalhos à parte já nessa terça-feira para começar a readquirir o ritmo de jogo, melhorar mais a parte física. A gente espera que o Payet já seja titular no jogo contra o Fluminense para ajudar o Vasco a vencer o clássico, porque só a vitória interessa, como eu falei. Não é um jogo fácil, não vai ser essa babada toda, mas o que a gente espera é os 3 pontos de qualquer maneira. Seja gol contra, seja de gol de mão, de qualquer jeito. O que importa é o Vasco ganhar esse clássico para tentar sair o quanto antes dessa zona do rebaixamento e, claro, secar e muito o Bahia, secar muito o Santos e também o Goiás. Deixe nos comentários se você concorda com essas possibilidades aqui do Vasco de rebaixamento, que já são muito altas, né, cara? De 63% a 71% é muito alta a chance de rebaixamento do Vasco.
Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né? O Puma Rodrigues foi convocado aí para a seleção do Uruguai. Mesmo ficando no banco de reservas do Vasco, o jogador foi convocado aí para as eliminatórias da Copa do Mundo. E a seleção do Uruguai irá enfrentar o Chile já nessa próxima sexta-feira e também o Equador na terça-feira da semana que vem. Boa sorte aí ao Pumita, que ele volte melhor, que quem sabe recupere a titularidade do Vasco aí, porque o Robson Bambu não é lateral direito, quebrou um galho em alguns jogos, foi razoavelmente bem em jogos passados, principalmente naquele jogo contra o Atlético Mineiro, mas no jogo contra o Bahia ele foi horrível, horroroso, não dá profundidade, não tem o cacuete de ser lateral direito e o Pumita Rodrigues tem que voltar sim à titularidade, voltar a ser lateral direito do Vasco. Por mais que eu não goste desse jogador, acho ele muito fraco, limitadíssimo, mas ele ainda é melhor do que o Robson Bambu improvisado ali, né, cara? Não dá para utilizar o Robson ali jogando na lateral. Quem também foi convocado, né, dias atrás foi o volante Medel, né, que agora vai desfalcar o Vasco no clássico contra o Fluminense e vai servir a seleção do Chile. Jogador de 36 anos, é capitão, inclusive, da seleção chilena. Deixe aí nos comentários o que você acha dessas duas convocações, desses dois jogadores que são do Vasco, mas que vão para seleções que não é a brasileira, né? Quanto tempo tem que o Vasco então leva um jogador à seleção? Bom, e para fechar, vamos falar aqui de jogadores que estão no Vasco hoje, mas que vem tendo poucas oportunidades aí com o nosso treinador Ramon Dias, né? O Vasco fez inúmeras contratações nessa última janela de transferências, tem reforço que ainda sequer estreou com a camisa do Vasco, caso do lateral esquerdo Jefferson, né? Desde a sua contratação vindo por empréstimo do Atlético Goianiense, o jogador sequer ganhou algum minuto em campo aí com o técnico Ramon Dias, né? O lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton, vem jogando os 90 minutos, todo jogo ele joga o jogo inteirinho, e o Jefferson não vem tendo espaço, né? Vale ressaltar que o contrato do Jefferson, diferentemente de vários jogadores do Vasco, não acaba em dezembro, e sim em abril do ano que vem. O jogador só sai do Vasco ao término do Campeonato Carioca da próxima temporada. É um dos jogadores aí que eu tenho curiosidade para saber como que é o futebol dele, né? Por mais que ele jogou aí no Goiás, no Atlético Goianiense, mas eu acompanhei muito pouco, não lembro como que é o futebol desse atleta. Ele tá lá no Vasco encostadão, ainda não ganhou nenhum minuto, como eu disse. Situação muito semelhante também vive outro lateral, né? Só que esse já tá no Vasco desde lá da metade do Campeonato Carioca, que é o lateral direito Paulo Henrique. O jogador teve uma possibilidade de negociação com o Vitória da Bahia, agora nessa janela de transferências, ir para a segunda divisão. O Vasco não conseguiu negociar ele, não quis liberar o atleta, por não ter uma outra opção no banco de reservas para lateral direita. O jogador acabou permanecendo no Vasco. O Atlético Mineiro, clube que detém os direitos do atleta, queria negociar ele com o Vitória, porém o Vasco não liberou e ele continua no nosso clube. O jogador vem tendo pouquíssimas oportunidades, sequer entrou em campo aí com o técnico Ramon Dias. Eu me lembro de ter visto o Paulo Henrique entrar em campo aí nos últimos jogos, né? O jogador vem perdendo muito espaço, teve jogo aí que ele nem foi relacionado. Eu lembro que eu vi ele lá nas tribunas de São Januário, sentado lá com o Rossi, na época que o Rossi foi contratado. Eu tenho certeza que o Ramon Dias não deverá utilizar mais esse jogador. O Vasco tá precisando de um lateral, né, cara? Tá sofrendo bastante com o Robson Bambu, o Mita Rodrigues bem abaixo. Poderia dar uma oportunidade aí pro Paulo Henrique. Às vezes que ele entrou, não comprometeu tanto, também não se destacou tanto, a gente não sabe como que é os treinamentos do jogador, mas no jogo pode ser que o jogador jogue mais, né? Mas é uma contratação que aparentemente não deu certo e o jogador segue encostado lá no Vasco, né? Quem seria o lateral direito do Vasco hoje seria o Gabriel Dias, né? Mas infelizmente ele teve aquela lesão, deve estar perto de voltar, a tendência é que ele voltasse aí em 2 semanas. Eu acredito que ele deverá voltar no jogo contra o Coritiba, assim, também será em São Januário. E outro nome que vários torcedores vascaínos clamam aí para ser titular do Vasco é o goleiro Ivan, né, cara, que veio contratado com uma grande expectativa, vindo do Zenit lá da Rússia. Ele pertencia ao Corinthians, mas estava no futebol russo, jogador que tinha passagem por seleção brasileira. Parecia que ia ter um final feliz para ele no Vasco, né? Começou bem como titular, só que aí o Vasco contratou o Léo Jardim rapidamente assumiu o posto de titular do Vasco e o Ivan perdeu totalmente seu espaço, tanto que não jogou mais, só fez alguns joguinhos lá na Florida Cup, lá naqueles jogos lá contra o River Plate, contra o Inter Miami, e depois alguns jogos no Campeonato Carioca, mas depois disso não ganhou nenhuma outra oportunidade. Pode ser que esteja perto do jogador entrar em campo, já que o goleiro Léo Jardim está pendurado pelo 3º cartão amarelo. Se ele tomar um cartão amarelo, por exemplo, no clássico contra o Fluminense, o próximo jogo pode ser que o Ivan entre no time titular. É um goleiro muito interessante, que merecia sim ter mais oportunidades no Vasco. O Léo Jardim andou falhando bastante, só que tem muito jogo que o Léo Jardim vem salvando o Vasco, né? Porque tem vários jogos aí, você vê que realmente ele é um goleiro aceitável, mas tem muitos que acreditam
acreditam que o Ivan é infinitamente melhor do que o Léo Jardim. Para você, torcedor, quem é melhor, o Ivan ou o Léo Jardim? Deixa aí nos comentários. Além desses nomes, também outros 3 jogadores aí vêm perdendo espaço com o técnico Ramon Dias. Inclusive um deles é um jogador que precisa readquirir a forma física, o ritmo de jogo, que é o Rossi. O Rossi sequer entrou em campo nesse jogo contra o Bahia. Estava esperançoso que o Rossi ia entrar em campo, fazer o gol contra o Bahia, ter a famosa lei do ex, mas infelizmente ele não foi uma escolha do técnico Ramon Dias. E também, se eu não me engano, não entrou naquele jogo contra o Palmeiras, só fez a sua estreia mesmo contra o Atlético Mineiro e só, né? Não teve mais oportunidades. Eu acredito que a situação do Rossi é um pouco diferente desses demais aqui que eu já citei. Acho que ele readquirindo um ritmo de jogo melhor, ele vai ganhar assim mais chances aí no time do Vasco, já que o Gabriel Peck foi muito mal nesse último jogo contra o Bahia. Seria ideal o Rossi ter entrado em campo, mas eu acredito que a parte física do jogador falou mais alto, esbarrou nesse problema e o Ramon Dias não utilizou ele. Outras situações aqui diferentes, né, cara? O Eric Marques, um jogador com muito potencial, um jogador que poderia aí estar beliscando, sim, sempre entrar no segundo tempo, é um jogador que tem velocidade, é insinuante, mas apesar de tudo, é um garoto, mas na minha opinião merecia ter mais chance. Ele sequer foi relacionado pro último jogo do Vasco contra o Bahia. Não teve nenhum tipo de lesão, não teve nada. O cara só foi cortado pelo nosso treinador. Eu acho que merecia, sim, dar mais oportunidades ao garoto Eric Marques. E claro, um dos grandes nomes que o torcedor esperava muita coisa nessa temporada, parece que vai terminar o ano comendo um banco de reservas, ficando na reserva do Vasco, que é o atacante Orejano, né? Assim que chegou o Ramon Dias, a gente tinha uma grande esperança que, enfim, o Orejano iria deslanchar com a camisa do Vasco, que, enfim, ele ia recuperar a titularidade, ser titular do Vasco efetivo. Infelizmente, ele foi titular em alguns jogos, mas o futebol do jogador desapareceu, ele voltou para o banco de reservas e sequer entra em campo. No último jogo contra o Bahia, por exemplo, ele sequer foi uma das opções do nosso treinador, não entrou em campo. Naquele momento do jogo, o Vasco precisava de ter um atacante de velocidade, o Ramon Dias optou em colocar o Sebastian para jogar com 2 centroavantes do que colocar o Orejano, por exemplo. Esses são jogadores aí que vêm tendo poucas oportunidades. Também tem o Alex Teixeira, né, que vem jogando pouco, mas o Alex Teixeira é uma situação diferente, né? Eu acho que ele não deverá ficar no Vasco, diferentemente de muitos desses jogadores aqui que tem um contrato um pouco mais longo com o Vasco, como o caso do Orejano. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses nomes, se você daria mais oportunidades a todos esses jogadores. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.